Olá, vamos ao PET 1 de Artes do terceiro ano do ensino médio das semanas 4 e 5. O tema é Gêneros Teatrais. O texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica. Ele é um norte, a bússola que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. O texto teatral apresenta uma história criada por um autor, encenada por atores, contada para um público. Por ser basicamente narrada por meio de diálogos, é chamada de texto dramático. Através dos textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados: lugar, tempo em que se passa, as cenas ou a história, característica das pessoas e etc. Os autores, ao pensarem em criar seus textos dramáticos, fundamentam-se em teorias que refletem todo o momento histórico de uma sociedade. Uma teoria dramática influencia diretamente no desenvolvimento dos diferentes gêneros teatrais. É elaborado a partir da criação do discurso direto, que é fiel à reprodução da fala dos personagens. Não podemos confundir texto teatral com gênero teatral dramático. Na estrutura redacional do texto teatral, o autor coloca primeiro o nome do personagem para só então descrever o que é dito por ela. O gênero teatral é uma forma específica de representação ou apresentação cênica. Os gêneros teatrais apresentam sempre uma certa polêmica ao serem definidos. De modo geral, essas classificações surgem a partir de generalizações, o que acaba gerando polêmicas. Questões como a cultura, pontos de vista e determinados momentos históricos são importantes para as definições de gêneros teatrais. Novos gêneros teatrais surgem fundindo-se ou influenciando os gêneros já existentes e o que estão por se desenvolver. Sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga, a partir dos ritos em honra ao deus Dionísio. O seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos: a tragédia, a comédia e a sátira. A tragédia é o gênero mais antigo e respeitado. Na Grécia, autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides escreveram peças que possuíam uma função educacional moralizadora. Deuses e seres humanos mostravam por meio de suas angústias e medos os dramas da vida humana. Comédia. O principal objetivo da comédia é provocar o riso do público, a ridicularização dos costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas e o exagero das atitudes pontua esse gênero. A crítica social tem que existir, embora questões mais profundas praticamente não sejam realizadas. A sátira é a síntese da tragédia e da comédia. Em uma sátira, é muito comum ridicularizar o fato social ou uma pessoa pública. Era muito comum pequenas sátiras serem encenadas nos intervalos de grandes tragédias. A palavra sátira vem de sátiro, seres da mitologia grega que acompanhavam o deus Dionísio e que tinham chifres e pata de bode. Vejam outros gêneros teatrais. Vamos conhecer as características de alguns. O alto. O alto surgiu a partir da tragédia e da sátira. Os primeiros autos ocorreram durante a Idade Média na Espanha, por volta do século XII. A maior expressão desse gênero no século XVI foi Gil Vicente. A moral é o elemento mais importante dos enredos dos autos. Ariano Suassuna escreveu O Alto da Compadecida. O drama. No drama, o enredo se baseia nos conflitos sentimentais humanos. A tristeza geralmente é muito recorrente como tema. Pode ser visto como uma forma exagerada de tragédia. A mímica, encenação na qual os atores representam por meio de gestos. Toda expressão se dá através de movimentos corporais sem o uso da fala. O musical. No musical é uma combinação de música, canções, danças
e diálogos falados. A música é a principal forma de expressão da emoção dos personagens. Atualmente é na Broadway onde se encenam grandes musicais. Cats, O Fantasma da Ópera e Glaze são alguns exemplos. A ópera é basicamente uma encenação que consiste em um drama musicado. As falas dos personagens são cantadas. Os cantores são acompanhados por uma orquestra sinfônica completa. O timbre de voz dos cantores e seus personagens recebe uma classificação. Teatro lambe-lambe é basicamente uma apresentação cênica que ocorre dentro de um espaço cênico reduzido. As peças teatrais apresentadas são de curtíssima duração, através da manipulação de bonecos para um espectador por vez. Essa apresentação cênica se inspira nos antigos fotógrafos lambe-lambes que ocupavam as praças brasileiras nas décadas de 40, 50 e 60. Atividades. Número 1. Escolha 2 gêneros teatrais que não foram explicados. Depois pesquisa suas principais características. Eu escolhi o teatro de bonecos e stand-up comedy. O teatro de bonecos. Ele ganha existência nos palcos por meio do movimento das mãos do ator que o manipula. A apresentação é feita com fantoches, bonecos de manipulação ou marionetes. Stand-up comedy ou comédia stand-up é um termo que designa um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé, sem acessórios, cenários, caracterizações de personagens ou recursos teatrais. O estilo também é chamado de humor de cara limpa. Número 2. Com relação aos gêneros teatrais, é correto afirmar? A letra correta é a C. A ópera é um gênero artístico em que um drama é encenado com cantos e músicas. Portanto, as outras respostas estão erradas. Número 3. De acordo com o texto, quais os elementos principais ou tríade essenciais que compõem o teatro? A resposta é a C. Autor, ator e público. Número 4. Qual gênero teatral recorre prioritariamente aos gestos e suas composições cênicas? A resposta é a B. Mímica.